Olá, meu nome é Gilberto Insa, nome artístico Beto Insa, sou aqui de Curitiba e vou contar para vocês da minha carreira na área de teatro e audiovisual, uma carreira de mais de 30 anos. E tudo começou no Colégio Estadual do Paraná, onde eu fiz um curso de teatro e aí tive um aprendizado muito grande porque fizemos muitos espetáculos dentro do Colégio Estadual, fizemos a prova pública e também representamos o Paraná. Nós somos com o TEP, o grupo do colégio, que era o TEP, Teatro Estudantil do Paraná. Nós fomos para Bahia e Paraíba em 2 festivais representando o Paraná. Foi uma experiência muito boa, porque teatro lotado, festival, grupo que veio lá do sul e tal. Foi assim uma experiência fantástica. Aí, terminado o curso, eu fui para São Paulo, onde trabalhei na televisão durante um ano. Aí tive uma linda experiência na televisão, trabalhando com a Tim Espirro, uma dupla de palhaços na TV Bandeirantes, e também programa Sorriso na Praça, na mesma TV, onde eu contracenei com grandes nomes do humor brasileiro, como Costinha, Zé Vasconcelos, Zé Bonitinho, entre outros. E aí foi uma experiência fantástica, porque essas pessoas foram uma grande referência, não é? No começo da minha carreira, ali na televisão, e eu próprio tinha Espirro também, eles tinham uma grande audiência na tarde, na TV brasileira, e foi assim um grande momento, já no começo de carreira, primeiro no teatro, conseguir participar de festivais a nível nacional, representando o Paraná. A minha grande referência no teatro foi o professor Armando Maranhão, ele era o nosso professor, ele que levou-nos para esses festivais. Depois toda essa experiência na televisão foi assim fantástico. E depois que terminou esse meu trabalho na televisão, os programas terminaram, saíram do ar, eu voltei para Curitiba e aí ingressei na companhia de Manuel Kubachuk, Centro Animações. E aí a minha grande referência, o meu mestre no teatro de bonecos é o senhor Manuel Kubachuk, um dos maiores nomes do teatro de bonecos do Brasil e reconhecido internacionalmente também. Não é? E no Centro Animações eu tanto fazia a produção de espetáculos como participava como ator e ator e bonequeiro. Eu também ajudei, aí também comecei a construir bonecos, também comecei a aprender essa arte na construção dos bonecos e desenvolver as técnicas e tudo isso. Foi um período assim maravilhoso. Então eu tive assim uns 6 anos de formação, tanto no teatro como na televisão e no teatro de marionetes, com esses grandes mestres com os quais eu tive a sorte de conviver e aprender e trabalhar, não é? E, bom, depois do Centro de Animações, houve um período muito difícil no Brasil, eu fui para Portugal, onde eu passei mais de 20 anos, 23 anos precisamente, e depois regressei ao Brasil. Mas continuei indo e voltando a Portugal. Agora lá em Portugal eu fiz muitos espetáculos em escolas, mais de 2.000 espetáculos em escolas, de norte a sul do país. Também criei 2 festivais, o FIMO, Festival Internacional de Marionetas de Ovar, que existe até hoje, é um dos maiores festivais de teatro de marionetes de Portugal. Também criei o Festival Casa Mágica, que é um festival que eu organizo até hoje, sou diretor artístico, só claro, está parado por causa da pandemia. O FIMO, eles tentaram regressar, tá, mas o FIMO já não faço mais parte da organização. Participei, eu criei o festival, fui um dos criadores, junto com o professor José Américo. Fiquei 3 anos e saí, eles continuaram com o festival. Eu espero que essa pandemia acabe logo, até para a gente ser muito mais feliz, na verdade, e para voltar a esses eventos que são fantásticos. Bom, depois disso eu voltei para o Brasil, mais ou menos uns 10 anos atrás, porque eu queria também criar projetos aqui no Brasil. Na verdade, já vim com uma ideia fixa, que era criar um programa de televisão apresentado por um boneco. Porque eu, no período em que estava sempre viajando, participando de festivais, algumas vezes eu fui para programas de televisão, né, para falar dos festivais, e era tão linda a empatia que os bonecos tinham com o público televisivo ali na televisão, como aquilo funcionava. Eu sempre fiquei encantado com aquilo e sempre tive assim na minha cabeça de ter um programa apresentado por um boneco, não simplesmente participar de um programa. E a ideia começou aqui no Brasil. E aqui eu comecei a gravar vídeos. E como eu ainda, morando no Brasil, ainda participava de muitos festivais na América Latina, mais na América Latina e até na Europa, eu comecei a levar os bonecos e comecei a gravar vídeos
Lembro que até o primeiro vídeo que eu gravei foi na Argentina, em La Plata, e depois viajei pela Colômbia, México, Equador e fui sempre gravando. E eu chegava aqui e montava. Primeiro fiz vídeos para postar na internet, depois surgiu o convite de uma televisão que era a FIDE TV, um canal da RCA, e aí eu comecei a produzir para eles um programa de quase 30 minutos, 27 minutos mais ou menos, programa quinzenal com 2 bonecos, um aqui no Brasil e outro que estava sempre lá fora, mostrando as belezas lá do exterior, e outro aqui, não é? E logo em seguida veio um convite da TV Paranaturismo, TV do Estado, TV educativa, né? Canal aberto, FIDE TV era canal fechado. Tinha um público menor, é claro. A TV Paranaturismo, ela atingia e atinge mais de 20 milhões de pessoas no Paraná e no Brasil, porque ela vai para todos os estados brasileiros via parabólica e não só, não é através das associadas, isso tudo. E então o programa que eu comecei nessa TV Paranaturismo ganhou assim uma visibilidade muito grande. Mas como é que eu comecei? Eu comecei em 2019, um ano antes da pandemia praticamente, e daí eu comecei a gravar muita coisa, porque eles na TV eles só queriam conteúdo do Paraná. Eles queriam que eu mostrasse o turismo, a gastronomia, curiosidades e histórias do estado do Paraná. Claro, comecei por Curitiba e região, depois fui indo cada vez mais longe, porque era assim, eu era uma produtora independente que produzia para a TV. Não era a TV que me gravava, era eu que gravava. Aí eu tive que comprar todo o equipamento, drone, investir em vários equipamentos para poder fazer o programa e entregar o programa pronto para a TV. Nós tínhamos um acordo onde eu não ganhava nada, na verdade não ganhava nada para produzir esses programas para a TV, tanto para essa como para outra, não é? O que poderia ser lucro para mim era eventuais patrocínios ou apoios culturais, que na verdade na TV do Estado não podia ter patrocínio. Então o que eu podia ter era apoios culturais, tipo restaurante, tipo comida, quando a gente estava viajando e gravando, né? Já na FIDE TV, que eu continuei também, podia ter patrocínio. Mas como logo veio a pandemia também, isso foi uma confusão assim que... Mas eu, felizmente, em 2019 consegui levar o programa. Aliás, em 2019 eu gravava muita coisa, eu gravei muita coisa em 2019. O programa estreou começo de 2020, em fevereiro de 2020. Então, pouco antes da pandemia. Mas eu já tinha muita coisa gravada. E foi com isso que eu consegui ficar 1 ano e meio de pandemia no ar com o programa para a TV Paranaturismo. Eu gravei mais de 50, foi mais ou menos 54 programas que foram para o ar a partir de fevereiro de 2020. A pandemia começou em fevereiro, março, abril, não é? Mas eu consegui 1 ano e meio ficar no ar com o programa. Gravei ainda no período de pandemia, mas claro, foi muito difícil. Nós tínhamos que respeitar todas as exigências de segurança e isso tudo, não é? Mas ainda no começo, onde havia aquela incerteza toda, mas a gente ainda conseguiu gravar e depois conseguimos manter o programa até meados do ano passado. O programa ficou no ar e fizemos um sucesso grande porque era um programa diferente, apresentado por um boneco. É claro que daí com a pandemia eu nem sequer pensei em apoios, nem sequer pensei em patrocínios, porque a ideia também era, não é, como eu estava lá na televisão, com certeza que eu ia fazendo muitos contatos e a ideia era também vender os meus espetáculos. Porque eu, durante o período que eu estive em Portugal, também produzi meus espetáculos de marionetes, fazendo meus bonecos, produzi a história de um cão, produzi Araújo, Teodoro e Ofélia Florinda, e também produzi um espetáculo musical que é Feliz Banda. Feliz Banda é um espetáculo com músicas todas minhas. Esse espetáculo a gente apresenta ao vivo com uma banda, que é Feliz Banda, com músicos no palco, com um monte de bonecos. Eu cheguei a apresentar ainda antes da pandemia esse espetáculo em teatros aqui e em São Paulo. Não é um espetáculo assim bem familiar, não é infantil ou só para crianças, não. Ele agrada um público familiar assim. É um espetáculo que funciona muito bem, só que é um espetáculo muito grande, não é? E eu, com o meu programa na televisão, a ideia era também divulgar o meu trabalho
e sair depois com os meus espetáculos por aí. Daí sim eu ia ter uma rentabilidade para o meu trabalho. Não é? Só que, claro, que estragou tudo foi a pandemia. Teve uma pequena coisa boa aí nesse período, que como a televisão também parou de produzir, eu como tinha muita coisa gravada, eu consegui manter o programa no ar durante muito tempo e ganhei até mais horários. Teve momentos em que o meu programa estava passando todos os dias da semana na televisão. Tinha vários horários, passava de madrugada, passava de manhã, passava à tarde, passava à noite, não é? E foi um período assim, por esse lado foi bom. É, eu saía aí, principalmente nos lugares mais assim, no ambiente rural, não é? O pessoal conhecia muito o personagem que é o Trigo Belo, quem apresentava o programa, e, e foi assim um grande período de grande sucesso. Mas não consegui tirar nenhuma. é, Foi difícil porque investi tanto no programa, investi tanto trabalho, foram mais de 2 anos de trabalho só para essa TV, fora a FIDE TV, não é? Só para a TV do Paraná, Paraná Turismo, foram mais de 2 anos e, e não reverteu em lucro nenhum, muito pelo contrário, não consegui nem pagar as despesas que eram muito grandes, todas as viagens e gasolina e isso tudo. Mas o que valeu foi uma experiência maravilhosa, uma experiência fantástica que eu adquiri nesses anos todos. Eu produzia músicas também, que eu também sou músico, também gravava músicas para o programa. Então foi assim uma coisa fantástica que aconteceu na minha vida, não é? E agora o programa está pronto aí. Quem quiser ver os nossos programas estão todos, ou quase todos, no YouTube, canal Trigo Belo, lá no YouTube. E tem muita coisa que não tá, tem muita coisa gravada ainda que eu não editei, não é? Não deu tempo. Mas eu espero voltar, estou trabalhando para isso. Mesmo porque na TV eu digo, não tinha entretenimento, não podia pôr entretenimento, era só mostrar os lugares, era reportagem, não é? Se eu tivesse autorização, por exemplo, a pôr entretenimento no meio do programa, eu ia ter muito mais elementos para acrescentar, porque eu não tenho um boneco só que apresenta um programa, tem aí 200, 300 bonecos, muitos deles estão aqui no Brasil, outros estão lá em Portugal, tem músicas minhas, tem músicas aí para 3 CDs, então, e depois nessas músicas todas foram feitas para bonecos, isso tudo, então tem um grande repertório aí prontinho, à espera do momento certo, na hora certa, a gente voltar para o ar e conseguir produzir isso tudo. Como a gente já tem quase 2 anos de história na Paraná Turismo e na outra televisão, eu tenho certeza, estou trabalhando para isso, que brevemente a gente vai voltar, não é? Meus principais produtos, assim, as minhas principais obras durante esses anos todos de carreira foram os espetáculos que eu criei, que eu montei, tanto o espetáculo da Felisbana, como o Araújo Ofélia, a História de um Cão, Magia Musical, alguns espetáculos eu produzi junto com o Manuel Kubachuk, não é? E também eu acho que a grande coisa que me deixa muito feliz assim é esse programa que eu criei, um programa totalmente apresentado por um boneco, como disse anteriormente. Eu não queria simplesmente participar de um programa de televisão, eu queria um boneco que fosse ele o apresentador. E isso aconteceu, o nome desse boneco é Trigo Belo. Aliás, eu estou produzindo outros 2 bonecos aí, novos, para essa nova fase que virá aí, a gente já tem alguns contatos, não é? Mas também a pandemia ainda está impactando nisso tudo, não é? A pandemia ainda faz com que as pessoas não arranquem com novos projetos, principalmente no caso do meu programa, que é um programa inteiramente gravado ao ar livre, em contato com as pessoas, não é nada em estúdio. No estúdio você pode ter um certo controle, isso tudo. Então a pandemia ela está nesse momento, quer dizer, está fazendo com que o projeto não ande para frente, né? Mas se fosse só eu ainda estava tudo bem, né? Mas grande parte do mundo está assim. Infelizmente a gente está assim loucamente esperando essa pandemia passar, não é? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu sou o Beto Insa, Gilberto aqui de Curitiba. Essas são as minhas vivências. É claro que eu poderia ficar aqui horas falando,
Tenho várias experiências de tantos festivais com que eu participei como ator, como manipulador, isso tudo. Mas basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau para vocês.